Pontualmente, 14 horas desta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2018. Começa aqui o segundo programa Salutes deste ano, que esperamos que seja um novo período muito profícuo, de muita realização para você e toda a sua família. Muito obrigado pela audiência, acompanhando o nosso programa. Para quem está conectando pela primeira vez, o Salutes é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, é a minha formação, eu tenho um curso de especialização nisso, mas também trazer as técnicas de ponta e qualidade de vida, que para a medicina inclusive, né? Então nisso a gente fala de medicina quântica, de física quântica, de frequenciais, a gente fala de um monte de novidades, tecnologias e as pesquisas médicas e científicas, né? Então o Salutes visa trazer o resgate dessas medicinas ancestrais e trazer essas técnicas de ponta. Como uma das pontas importantes, né, no resgate das medicinas ancestrais, além da acupuntura, obviamente a medicina da floresta, a medicina indígena, que é a pauta do nosso programa de hoje. Então daqui a pouquinho, né, a gente já vai começar com o Dr. Raiz, né, Kleber Melo, que é um descendente indígena do Tupi-Guarani, que já está aqui nos nossos estúdios, vai contar um pouco da sua trajetória e a gente vai explorar bastante essa questão da medicina ancestral, que é a medicina indígena. Tudo isso porque o Salutes é um programa que existe por conta da ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Kleber Melo, também conhecido como Dr. Raiz, que é ele teve uma trajetória muito interessante, ele é um descendente de índios Tupi-Guarani, ele é um mameluco, né, que é uma mistura do índio com o homem branco, ele viveu na Coreia, viveu no Amazonas, tem, enfim, uma trajetória muito interessante e que a gente vai conhecer um pouco aqui. Antes disso, porém, eu vou colocar um vídeo do Satish Kumar, que é um filósofo, né, com esse nome provavelmente é hindu, para a gente começar a pensar e começar a introduzir o tema de hoje. Então eu vou pedir, o meu computador está chegando, né, Pedro? Pedro o Grande, né, ou o pequeno, né, 1,93 m, por quanto de largura? Ele não quer nem saber, né, mas é grande, o menino é grande. Vamos lá então, Pedro, colocar minha máquina no ar com esse texto. Não dá para vocês acompanhar pelo áudio, mas eu vou pedir para que vocês acompanhem as legendas. Eu vou lendo aqui junto e vamos fazer uma reflexão em conjunto. Peço para o Dr. Kleber acompanhar, tá? Então, nas últimas centenas de anos, nós somos levados a acreditar que a natureza é separada de nós. Olha só que importante. E nós somos separados da natureza. Sempre falamos isso no programa Salutes. E que nós podemos fazer o que quisermos com a natureza. Derrubar árvores, colocar animal em fazendas industriais, abatê-los, acabar com os peixes, poluir rios, mudar o clima. Nós podemos fazer o que quiser. E que de alguma forma somos superiores à natureza, o que não é verdade. Isso é a velha história. O mundo científico, o mundo materialista, o mundo do comércio, do individualismo, do capitalismo, todos esses mundos são a chamada velho paradigma. Olha só o que eu aprontei aqui, a velha história. Agora a gente perdeu aqui. Deixa eu ver se eu consigo antecipar. Aqui, pô. Isso aqui já foi, da velha história. E abatê-los porque nós gostamos, aqui já foi. Pensando que o homem é superior à natureza. Essa é a velha história, estávamos aqui. E o mundo científico, o mundo materialista, o mundo do comércio, dos negócios, individualismo, capitalismo, mundo comunista. Todos esses mundos são chamados a velha história, o velho paradigma, que nós exploramos a natureza como se ela não tivesse fim. O que importa é o lucro, é o dinheiro, a fama, o nome, o poder, o dinheiro e o lucro. Essa é a velha história. Só que surge a nova história, que nós todos estamos conectados com a natureza.
Tem um mestre budista que diz: nós somos seres interdependentes, todos nós somos conectados, nada existe separadamente. Existe a conectividade, o parentesco. Esta é a nova história. Muitos jovens estão acordando e dizendo: não estamos aqui para trabalhar em empresas multinacionais e ganhar dinheiro para elas. Nós estamos aqui para descobrir um sentido de viver. Nós somos seres humanos, somos seres espirituais. Nós temos alma, espírito, mente, consciência. Queremos realização, queremos felicidade, queremos satisfação, queremos alegria, queremos imaginação, arte, cultura e música. As pessoas estão à procura de algo autêntico, genuíno, sincero, verdadeiro e honesto. As qualidades que faltam nessa velha história. Eu quero ver uma nova história na educação, que não é só sobre a cabeça, sobre o conhecimento intelectual, não só sobre medições, realização acadêmica, mas também sobre o coração. Sentimentos, emoções, relacionamentos, amor, compaixão, generosidade, beleza, os valores que vêm do coração. Nós fazemos isso transformando como? Nossa consciência, transformando nossos valores, nossa natureza, nossa humanidade, criando prosperidade e bem-estar humano. Esses são os fins. Então esse é um tipo de transformação que nós estamos criando e que está acontecendo agora. Nós temos alma, espírito, mente e consciência. Muito bem, podemos voltar aqui, Pedro, por gentileza. Então essa reflexão, né, é muito importante para abrir o nosso programa de hoje, porque nós vamos falar de uma medicina ancestral que eu respeito muito. Eu, particularmente, gosto muito da medicina indígena, medicina da floresta. E para tratar desse, aliás, eu quero antes aqui agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, mais de 15 pessoas, Carlinha Miranda, Vanusa Calisto, Débora Suconic, Angela Rodrigues, Dalva Luqueta, Maria Aparecida, Osório Riso, enfim, todos mandaram mensagens e estão acompanhando o nosso programa na nossa live. Então eu quero apresentar a vocês Kleber Melo, que é o Dr. Raiz, que tem uma clínica aqui em Mauá, no município próximo aqui à capital de São Paulo, e vai contar um pouco da sua trajetória. Muito boa tarde, Kleber. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Kleber, conta assim, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória. Você é um mameluco, tá certo? Certo. Você é descendente indígena do Tupi-Guarani. Você nasceu aonde? Aqui em São Paulo? Começa a me contar um pouco da sua história. Na realidade, eu nasci aqui em Mauá, né? Aqui em Mauá mesmo? Isso, 16 de agosto de 85. Mas eu sou descendente de índio, a parte de mãe, né? Que o pai da minha mãe era índio, né? Uhum. E aí você nasceu aqui, começou a estudar aqui, até quando? Aí eu fiquei aqui, aí em Mauá, né? Uhum. Terminei a escola em Mauá. Aí tive uma doença, né? Pode falar? Claro. Tive tumores na cabeça. Aí conheci um coreano, né? Que na época me tratou com acupuntura nas mãos. Era o Dr. Ricardo, não era? Não. Esse coreano tinha 103 anos de idade, muita gente não conhecia ele, né? Aí ele me tratou só com acupuntura nas mãos e meu tumor diminuiu. Aí eu resolvi ir para a Coreia, né? Aí fui para a Coreia com ele. Isso quando foi? Faz uns anos atrás, eu tinha uns 20 anos de idade, hoje eu tenho 32. Há 12 anos atrás. Isso. Aí ele me levou para a Coreia e me apresentou no Instituto do Dr. Tayu, criador da acupuntura coreana das mãos. Uhum. Aí o dono do instituto, não sabia falar coreano, falou assim: devido a você conhecer ele, eu vou te dar a bolsa de estudos. Aí eu só tinha que cuidar do jardim na época. Aí fiquei 4 anos cuidando do jardim e fazendo curso de acupuntura coreano. E eu sou formado pela acupuntura Koryo Sojishin, que significa acupuntura coreana das mãos. Uhum. Que, aliás, é muito eficiente. Ela é muito eficiente mesmo. Eu conheci o Dr. Ricardo aqui em São Paulo, que ele já falecido, mas ele fazia a Koryo Sojin, né, da acupuntura nas mãos. Eu me submeti ao tratamento, comprei o manual dele.
realmente é muito eficiente. Você ficou lá 4 anos cuidando do jardim em troca do curso de formação, é isso? Isso, 4 anos e 3 meses. Conta um pouco dessa experiência. Como é que é o mundo coreano? O mundo coreano é muito sofisticado, né? Diferente da Coreia do Norte, né? Que só fica atingindo a Coreia do Sul, né? Mas lá a tecnologia é muito grande, o povo é organizado. Só quando tem toque de recolher por causa da Coreia do Norte, nós temos que entrar em qualquer casa de alguém, né? Para se esconder. Mas quando eu fiquei lá no instituto, aprendi muita coisa, né, sobre medicina, né? Não é só a acupuntura na mão. Nós temos que entender o corpo humano por si próprio. Sim. Para depois entender como chegou os pontos aqui na mão, né, o tratamento. Que é um microsistema, na verdade, né? Assim como tem o pavilhão auricular, assim como tem a língua, né? A gente teve recentemente o pessoal da Ibramec aqui falando do diagnóstico pela língua, mas pode ser tratado com agulha na língua também. Tem a agulha na orelha, os pontos de sementes na orelha e também o microsistema da mão, assim como tem a palma dos pés também. Então, o coreano, na verdade, a gente tem muito pouca informação aqui, né, Kleber, em relação à cultura coreana, porque eles são muito cultos, eles são muito, não é, pra gente aqui, olho puxado, a gente mistura japonês, chinês, coreano, tailandês com tudo, na verdade, cada um desses povos tem a sua especificidade muito grande. E o coreano, fala um pouquinho do como é que é o coreano, o perfil do coreano. Você falou tecnologia, eles são educados, são cultos, não é isso? Eles visam muito o estudo, né? Estudam muito. As escolas lá 12 horas de aula, né? É igual o Japão. Então a filosofia lá é investir na educação das pessoas, né? Então, mas as pessoas lá são muito esforçadas, simpáticas e trabalhadoras. Você quase não vê pessoas na rua, né? Mas sim trabalhando todo o tempo. Sim. Ô Pedro, você colocou já nosso link no programa na página João Carlos Baldan no Facebook? Tem certeza? E é isso, acupuntura e alquimia. Estou com o link lá, não? Se vocês tiverem perguntas para participar do nosso programa ao vivo aqui, vocês passam pela página. Não estou achando aqui não, hein, Pedro? Vê para mim que página que tá, por gentileza. E terapia ortobiomolecular, é isso mesmo? Será que eu preciso autorizar? Não, tá não. Isso, nós estamos nessa página. Vocês mencionaram, eu estou atualizando aqui. Vocês podem passar pergunta por essa página do Facebook, tá? João Carlos Baldan. A Michele Kiel já está aqui curtindo, já estou aqui curtindo. Então, se vocês tiverem dúvidas, questões em relação ao programa de hoje, entram na página João Carlos Baldan, tá? facebook.com/. João Carlos Baldan. Vocês vão achar o programa e aí vocês podem fazer perguntas e críticas, sugestões e etc. Bom, aí você ficou 4 anos lá estudando a Kori Sojo, né? Isso. Mas os coreanos sempre me falavam que queriam ir para o Brasil aprender com os índios, né? E eu falava para eles que eu era descendente indígena. Aí, graças a eles ter me dado esse incentivo, resolvi da Coreia para Manaus. Eles vieram também? Não, só eu só. Sim. Aí eu saí da Coreia, né, e fui para Manaus. Aí em pleno Amazonas. Isso. Aí conheci uma tribo lá, Tupi-Guarani, lá em Manaus, e conheci os raizeiros que ficam na própria cidade de Manaus, né? Aí fui aprendendo, aí queria aprender com eles a arte dos raizeiros, né? Que fazer garrafada, como eles aplicam as ervas, né? Para lembrar um pouco da história da minha família, né? Que é indígena. E como é que foi isso, assim? É muito interessante quando eu vejo as pessoas resgatando a própria história. Hoje existe uma série de terapias hoje que faz o resgate das próprias tradições familiares. Entre outras, né, a constelação familiar, que a gente pode citar aqui. A gente sempre está buscando a origem da nossa própria história, da nossa própria família. Nesse sentido, Kleber, como é que foi esse contato? Você chegou lá no Amazonas, é aqui que minha família, enfim, a origem da minha família está aqui. Sentiu no sangue, sentiu no teu corpo, sentiu na terra?
Essa tua origem, como é que foi isso? Quando eu comecei a estudar ervas com os raizeiros, né, eles se impressionaram comigo, né? Minha vontade de querer aprender. Aí fui aprendendo e descobrindo novas formas de misturar as ervas, né? Que eles não tinham enxergado ainda. Como então, assim? Eu não sei, mas acredito que eu tenho um dom, né? Eu acho que é do sangue indígena, né? Nas veias. Aí eu estudava as ervas com eles e eu falava, vamos pegar essa erva, eu acho que melhor com essa. E dava certo nos tratamentos. Você começou a criar isso? Comecei a criar novos medicamentos. Isso logo que você chegou? Logo que você começou a fazer o curso? Eu fiquei os primeiros dias no Amazonas, que foram 30 dias, já fui estudando as ervas. Os indígenas me levando no meio da mata para conhecer as ervas. E eu fui estudando a fundo. Cada erva tem uma aplicação, né, científica, né? Aí eu falei, se tal erva melhora isso, então eu vou fundir essa e essa que também serve para isso. E o resultado vem. Então é isso que os raizeiros fazem. Eles pegam 3 ervas que servem para o problema de estômago, juntam as 3, fazem a garrafada e aplicam na doença da pessoa. Faz a garrafada para uma determinada pessoa? Isso, para determinada pessoa. Como é que é essa garrafada? É com água, com álcool? Ou você bate no pilão as ervas e mistura na água mineral, que já solta já, né, a essência, né? Ou senão você faz no álcool. Você deixa pedaços das raízes, cascas dentro do álcool, ou vinho, por 15 dias, e depois a pessoa vai tomar 2 colheres de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Dependendo do problema da pessoa. E hoje, essa tradição dos raizeiros lá no Amazonas, em Manaus, ainda é forte, permanece presente? Como é que é? E eu fiquei sabendo que há pouco tempo inaugurou o primeiro hospital medicina indígena lá em Manaus, né? Não tive a oportunidade de ver, mas é muito forte. Porque esses povos não têm quase médicos, né, perto. Então eles procuram mais os índios, as pessoas de Manaus. Porque já é tradição, né? Uhum. Os antigos tratavam com ervas. É uma cultura que está, infelizmente, se perdendo em muitos lugares, né? Pois é isso que eu estou perguntando. E eu estou querendo recuperar essa cultura trazendo para São Paulo. Você pretende fazer o quê? Montar um centro aqui de medicina indígena? Eu e meu amigo, que é o maior violinista do mundo, Robson Miguel, que defende a cultura indígena, pretendemos montar o Instituto Medicina Natural Indígena em Seu Castelo, para atender milhares de pessoas com diversas enfermidades que dizem que não tem jeito, mas para a medicina indígena tudo tem jeito. Onde é São Castelo? O castelo fica na 4ª divisão, em Ribeirão Pires, na Rua do Castelo, número 310. É um castelo? Já existe esse castelo? Esse castelo existe há 19 anos, em Ribeirão Pires, e conta a história do violão, até hoje. Como é que foi teu contato com o Robson? Eu conheci o Robson Miguel em 2015, né? Encontrei com ele na farmácia em Ribeirão Pires. E eu sabia da trajetória dele em defesa dos índios, falei um pouco de mim. Aí ele marcou para eu ir no castelo dele, para falar um pouco das ervas medicinais, né? Aí eu fui lá para o castelo e fiz amizade com ele, e até hoje, né? Aí nós tivemos a ideia de aprender mais sobre as ervas e tentar criar novos remédios, né? Com um projeto de criar um instituto no castelo no futuro. O Robson é um violinista bastante conhecido, você me passou o link, ele já deu entrevista para grande televisão, em várias emissoras, vários entrevistadores. Ele deveria estar aqui hoje, infelizmente não pôde vir por conta de compromissos da agenda dele, etc., mas prometeu vir, não é isso? Sim, ele não pôde vir porque está com a agenda lotada, mas ele falou que a próxima ele estará aqui presente. Ele é índio também. Isso, ele é índio cafuso, que é índio misturado com negro, né? Uhum. Então, a bisavó dele morreu com 115 anos de idade. Sei. Então, ele casou com uma índia, ticuna, né? Chamado Veena, que é uma grande nutricionista indígena e artista plástica. E aí... E eles vivem no castelo até hoje em Ribeirão Pires. Estão vivendo nesse castelo? Isso, até hoje. E é nesse castelo que vai ser criado um instituto? Isso, em breve será um instituto no castelo, que vai atender várias pessoas. Dalva Luqueta está assistindo, mas diga algo.
Estamos aqui à disposição. Muito bom, Dalva Luqueta, muito obrigado pelo seu comentário, Dalva. E esse castelo ele vai começar a atender pessoas quando? Quando vai ter esse instituto ele legalmente funcionando? Ele tem esse projeto, talvez agora, por meio do ano agora, né? Com a inauguração do nosso manual, né, que fizemos juntos. Esse aqui? Isso. Medicina Natural, o primeiro manual do Brasil. Esse aqui é o primeiro manual do Brasil de Medicina Natural Indígena. Eu tenho o privilégio de receber, que é o primeiro esse. Isso, é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro fabricado, você é o primeiro a receber. O primeiro fabricado e o primeiro a receber. Esse aqui é o Manual de Medicina Natural Indígena. Esclerose múltipla tem cura? E o que dizer das outras doenças autoimunes? A cura natural que eles não querem que você saiba. Tratamento passo a passo com óleos naturais da Amazônia. Autores, Dr. Raiz, que é o Kleber Melo, naturopata, que eu tenho entrevistando aqui. O Cacique Tucumbó, que é o Robson Miguel, é isso? Isso. E a Índia Ticuna, como é o nome dela? Veena Miguel, que é a esposa Veena Miguel, que é a esposa do violinista. Do violinista. Então eu recebi hoje aqui esse primeiro manual, que é o primeiro, inclusive ainda não está em produção impressa. A partir de março agora vai estar sendo vendido no site www.robsonmiguel.com.br. Então, repetindo, por favor, www.robson, Robson é sem I, né? R-O-B-S-O-N, Miguel, é isso? Isso, miguel.com.br. Se a pessoa não achar, você tem algum outro site para mais pessoas possam te procurar? Não, vai estar nesse site sim, a partir agora de março agora vai estar disponível. Qualquer informação você poderá estar entrando no site e ligando no Castelo para pedir mais informações. Tem uma frase aqui logo na abertura desse aqui do índio que eu gosto muito, que diz o seguinte: tudo na Terra tem um propósito. Cada doença, uma erva para curar. Cada pessoa, uma missão a cumprir. Esta é a concepção dos índios sobre a existência. Aliás, uma imagem muito bacana. Como é que vocês conseguiram? A Dalva Luqueta, eu quero. Tá bom, Dalva. Então, Robson, www.robsonmiguel, que é junto.com.br. Dalva. E eu indico esse site para todas as pessoas que desejam adquirir esse manual aqui. O que você pretende com esse manual aqui, Kleber? Esse manual fala dos benefícios de 3 óleos naturais. Foi uma pesquisa de 4 anos. Eu, Robson Miguel e sua esposa Veena, que é nutricionista, que 4 anos de pesquisa descobrimos 3 óleos naturais que combinamos juntos, que melhora os sintomas de esclerose múltipla e mais de 100 doenças autoimunes. Então esse manual vai ensinar passo a passo como tomar os óleos e tratar as terríveis doenças autoimunes. É fantástico, tem inclusive as doenças aqui listadas, de todas as doenças autoimunes aqui listadas são um monte, desde a alopécia, que é a queda de cabelo, a anemia, que é um problema hoje muito grave por conta até das disfunções hepáticas importantes, artrite reumatoide, que é muito difícil de tratar, cirrose biliar, colite, degeneração, dermatite, até diabetes. Até diabetes, os 3 óleos trata de diabetes. Criança que não pode comer mais doce por causa da diabetes alta, ela cai. Adultos que têm a diabetes 400, chegar a 80, aí vai chegar um tempo que a pessoa vai fazer o exame e vai constar que não tem mais diabetes. Os óleos são capazes de tratar diabetes, porque são parasitas que estão no pâncreas e no fígado. Os 3 óleos ele limpa os parasitas. E limpando os parasitas, e limpando o sangue, a diabetes cai. Os óleos eles têm essa visão de limpar os parasitas que causam as doenças, é Sim, isso? eles limpam o sangue, limpam os parasitas. Aquelas pessoas que, por causa da esclerose múltipla, por causa da mielina, né, que não recupera, os óleos são capazes de devolver a mielina para o cérebro e a pessoa voltar a ter seus movimentos novamente. Lúpus é eritematoso, que é uma doença até muito séria, inclusive com alguns casos até de morte, né? Sim.
Ajuda? Você tem experiência com lúpus? Tenho experiência, tratei mais de 40 pessoas com lúpus, que por livre e espontânea vontade largaram os remédios convencionais, porque estavam prejudicando seu estômago. Aí como fizeram a experiência dos 3 óleos, né? E melhoraram os sintomas em 15 dias, os 40 pacientes. Mas eles tomaram por 6 meses. Aquelas manchas do lúpus que dava no rosto desapareceu. A falta de movimentação motora voltar a se movimentar novamente. É algo impressionante que eu presenciei com essa descoberta. Quanto tempo? Vocês ficaram 4 anos estudando esses óleos? 4 anos, até chegar na combinação de 3 óleos perfeitos. Vocês testaram outros antes? Testamos outros óleos, mas tivemos 100% com os 3 óleos juntos. Eu tenho a oportunidade, quer dizer, é importante, né? A gente ser apresentador do programa Salutes tem algumas coisas que são muito importantes e gratas, né? Primeiro, recebi um manual aqui em primeira mão, esse aqui foi impresso apenas para mim, porque não está ainda em produção, é isso? Sim, a partir de março agora vai estar à venda. A partir de março Primeira vai estar semana, isso. Quanto vai custar? Vai custar R$200, mas vamos parcelar em 3 vezes. Tá certo. Que é esse aqui mesmo, do jeito que ele está aqui. Esse manual. E agora, o que eu recebi também, ó, aqui, olha, para vocês ficarem com água na boca. Ó, 1, 2, 3. Ó aqui, Pedrão. Ó. Primeiro, Dr. Raiz Copaíba, 100% natural, produto amazônico. Andiroba, 100% natural, produto amazônico, Dr. Raiz, e tomilho. É o óleo de tomilho, é isso? Isso, óleo de retirado da prata. Então vamos falar um pouco de cada um deles aqui, por favor. Vamos começar com o copaíba. O copaíba já é um óleo bastante conhecido, que é retirado inclusive do miolo da árvore, para ter melhor qualidade do óleo. É isso mesmo? Sim, é retirado pela árvore, ou pelos índios, ou pelos extrativistas, né? São pessoas normais que retiram do tronco, né? Mas é no meio do quanto mais profundo no isso, tronco, melhor. Isso, do tronco, isso. Manualmente. Aí o copaíba é capaz de regular 9 sistemas do corpo humano. Por isso pensamos nas doenças autoimunes. Se tem a capacidade de regular 9 sistemas do corpo humano, então tem a capacidade de tratar essa doença. Quais são esses 9 sistemas? Então, o sistema respiratório, sistema circulatório, urinário, digestivo, circulatório, isso, ósseo, sistema ósseo. Bom, enfim, são 9 sistemas que o copaíba regula. Que o manual está escrito no manual, que revela aí. Vamos aqui procurar ele aqui, óleo de copaíba. Nossa, de tomilho também, é fantástico. Tá antes. Esse é o primeiro óleo. Vamos falar do primeiro óleo aqui. Aqui é o andiroba, tomilho. Ah, tá aqui no começo ainda. Mais no começo ainda? Acho que não. Copaíba. Isso. Ah, tá aqui. Sistema digestivo, intestinal, circulatório, urinário, glandular, sistema nervoso, estrutural e imunológico. Então, o sistema digestivo harmoniza o processo digestivo, no sistema intestinal regula o intestino preso, casos de prisão de ventre, limpa, desobstrui e regenera os vasos, varizes, derrames e ataques cardíacos. Essas pessoas que já sofreram algum tipo de patologia, como AVC, como algum tipo de AVC hemorrágico ou isquêmico, o copaíba ajuda? O copaíba regula a pessoa que perdeu os movimentos do braço, ou se não, se for no corpo todo, se for paralisia, volta novamente a se locomover. Depressão, ansiedade, estresse, insônia. Qual a sua experiência com essas patologias? Então, muitas pessoas que tomaram o copaíba, para depressão, voltaram a ter vida novamente, voltaram a sorrir. Pessoas com esquizofrenia, que é uma doença terrível. Teve caso de pessoas que não tiveram mais visões por causa do copaíba e o andiroba junto, tomando copaíba e andiroba junto. Depois a gente vai falar do andiroba. O copaíba já é um pouco conhecido, é bastante conhecido, tem muita
Muita informação já. Agora o andiroba. Andiroba possui quantidade de nutrientes, uma árvore da floresta, também conhecida como andiroba suruba, andiroba, garapa, carapá, cedro macho, uma árvore de 200 quilos anos de sementes, rica em ácidos graxos essenciais, incluindo ácidos oleico, palmítico, esteárico e linoleico. Esse linoleico reduz níveis de colesterol, pressão sanguínea e anticancerígenos. Qual a experiência com câncer, doutora Raiz? Certo, eu tratei bastante pacientes com câncer de próstata, câncer no intestino. Na realidade, câncer é um só, né? Na verdade, ele surge no órgão mais fragilizado do corpo. Porque se a imunidade está baixa, é mais fácil, né, ter câncer, né? Tudo por conta da imunidade. Isso, que esse manual vai explicar sobre a imunidade. Porque a pessoa que tem a imunidade desregulada baixa, surgem milhares de doenças, né? Uhum. Quando a pessoa está com a imunidade alta, qualquer tipo de vírus, bactéria, parasita, doença, vai embora, né? Uhum. Isso é comprovado. Então, os três órgãos regulam o sistema imune. Então, todas as doenças levam o quê? A melhora. O andiroba, então, quais são os principais benefícios da andiroba? A andiroba tem a capacidade de limpar o nosso organismo de parasitas. Pessoas que têm chagas, é uma parasita que está no sangue. Tem a capacidade de expulsar a parasita. Expulsa? Chega a expulsar? Expulsa. Tratei 4 pessoas com chagas que hoje foram fazer exames e hoje não constou mais. Por exemplo, agora a febre amarela, as pessoas estão preocupadas. Se tomar copaíba e andiroba, protege o organismo do vírus da febre amarela. Mesmo sendo picado? Mesmo sendo picado. Não tem contraindicação? Não tem contraindicação. Por isso esse manual vai falar dos benefícios dos 3 óleos que não tem contraindicação, mas sim bons resultados para o nosso corpo. Aqui está falando da aplicação do andiroba, inclusive para pele e cabelo. Qual que é a sua experiência com isso? Vamos lá. Quem sofre de psoríase, se passar o andiroba na pele que está inflamada por causa da psoríase, ela melhora. Pessoas com manchas de pele de sol, melhora, né? Pessoas com câncer de pele, voltar a melhorar, graças ao andiroba, tomando junto com o copaíba também. O andiroba você passa na pele, aí você toma o copaíba e o andiroba junto, para melhorar a psoríase. Tecidos inflamados, Sim. Vitamina, fitoesteróis, andiroba é usado por causa de problemas de pele e eczema também, né? Eczema, isso. Pode ser usado como repelente. É isso? Os índios usam como repelente na floresta, por isso não são picados por mosquitos, né, insetos. Tá. Então, afasta até mosquitos da dengue, da febre amarela. É só você passar um pouco na pele, só o cheiro, os mosquitos vão embora. Da andiroba. Da andiroba, isso tem essa capacidade. É algo que as pessoas não saibam e é algo incrível. E o do tomilho? Como é que surgiu a pesquisa do tomilho? Vai nos falar um pouco do óleo de tomilho. Há muitos estudos, né, na internet, nas universidades, que o óleo de tomilho tem a capacidade de aumentar a imunidade do corpo, melhora o cérebro, né? Tem a capacidade, que não foi comprovada ainda, de devolver a mielina para o cérebro. Mas eu tratei pessoas com falta de mielina que hoje tem uma vida normal, né? É algo que precisa ser mais estudado. Então, e também fala que ele melhora os sintomas de lúpus e esclerose também. Só melhora os sintomas. Mas para melhorar mesmo 100%, tem que juntar os 3 óleos. Tem que juntar os 3? Os 3 óleos juntos. Você falou que você tinha feito outras experiências, né? Com outros óleos, é isso? Sim, fiz experiência com óleo de girassol, né? Eu fiz experiência também com óleo de... deixa eu me lembrar... vários... não vou me lembrar direito, né? Uhum. São muitos óleos. São muitos óleos, mas e essa combinação é que ficou
foi mais bem sucedido, é isso? Isso, esses 3 óleo mostrou muito as doenças, né? Tá certo. Aqui eu estou lendo na apostila que o tomilho também é bom para reumatismo. Reumatismo, na verdade, existe uma infinidade de reumatismos, né? Às vezes o pessoal fala, eu tenho reumatismo. Na verdade, tem mais de 130 tipos de reumatismo. Isso falado por reumatologistas, né? Qual a tua experiência com o tomilho para reumatismo? Vamos lá, tem aquele reumatismo que é que faz a pessoa sofrer muito, que é o reumatismo no sangue, né? Uhum. Então, muitas pessoas com reumatismo no sangue, eu fiz a experiência com óleo de tomilho. E tem melhorado um pouco os sintomas. Mas aí eu resolvi juntar os dois, o copaíba e o andiroba junto com o tomilho. O resultado foi fantástico em 30 dias. 30 dias? Isso, a pessoa não teve mais dores nos músculos por causa da artrose do sangue. Por causa do tratamento com os óleos? Do tratamento. E em relação ao câncer? O tomilho é anticancerígeno, é isso? Sim, ele previne ou ele ajuda a tratar? Como é que é isso? Sim, o tomilho no organismo, ele aumenta a imunidade, né? Então, o próprio corpo com o sistema imune alto, ele aumenta a barreira de defesa do corpo, né? Então, se as células cancerígenas estão no nosso organismo, no sangue, então tem a capacidade de, né, expulsar, né, o câncer, né? Mas eu tive mais melhoras juntando os 3 óleos. Os 3 óleos. Os 3 óleos. Pedro, volta aqui um pouquinho para mim. Vamos colocar nossos GCs, estão aqui armados aí? Não? Perfeitamente. Então vamos lá. Já está aí o WhatsApp para marcação de consulta 97719 2266. 97719. Isso aqui é difícil a gente imaginar isso aqui. 97719-2266, o WhatsApp para marcar consulta. Manda o WhatsApp. Às vezes estou atendendo, estou ocupado, manda o WhatsApp que eu sempre respondo. Loja virtual, www.jcbaldan.com.br www.loja.jcbaldan.com.br As mídias sociais, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura. No YouTube são 2 canais, inclusive com esse programa e os demais, o João Carlos Baldan e o Além de Agulhas, tá? São 2 canais do YouTube. E o site www.jcbaldan.com.br. Tem mais? Acabou, né? Acabou. Então eu vou pedir agora para o Pedro, o Grande, colocar o meu site no ar, o meu computador no ar, que é esse site, o www.foryoulife.com.br. Nesse site nós estamos fazendo uma parceria com a 4 Tempos, gerando valor para você. Na verdade, você pode encontrar aqui um curso de formação em terapia, que é o Transformação. São 160 horas online, 160 horas presenciais, mais 100 horas de práticas propostas, ou o Practitioner em PNL sistêmica, que eu estou fazendo inclusive, tá? São 8 módulos de 144 horas, 60% de teoria e 40% de prática. Eu estou fazendo o curso, estou amando. A gente descobre coisas maravilhosas dos nossos mecanismos. Viu, Pedro? Você sabia que você é uma máquina? Você é uma máquina. Você sabia que você é uma máquina? Uma máquina grande e pesada. Na verdade, nós temos comportamentos que nós sempre reproduzimos desde a nossa infância pelos pais, depois vem os tios, depois vem as escolas primárias, depois vem as escolas secundárias, depois vem as faculdades, os grupos, a gente começa a criar personalidade, criar sistemas de comportamento. E a PNL ajuda você a identificar essas crenças, valores que às vezes não fazem sentido com realmente a tua própria natureza. E como a gente falou aqui na abertura do nosso programa, que também não deixa de ser um tema da medicina da floresta, é resgatar a nossa própria natureza, nosso saber quem a gente é mesmo de fato, nossa própria natureza, como a gente realmente é. Aliás, a proposta aqui do programa Salutis é exatamente isso, né? A gente saber quem a gente é, o que nós estamos fazendo aqui, né? Quais são nossos valores positivos, nossos valores negativos e trabalhar com eles, né? Num processo alquímico. Voltando ao nosso site aqui, o Pedro, por gentileza,
Então o endereço é www.4ulife.com.br. Tem a chamada na página do Facebook, eu vou repetir. Então é um curso de transformação, que é um curso de formação em terapia transpessoal, e o Practitioner em PNL. Tá? Aqui vocês podem acessar as minhas contas, e aqui vocês podem ter o programa Salutes, faz parte desse site, está aqui os anos que está no ar, os números de inscritos, os profissionais que já deram entrevistas aqui, e aqui você entre em contato, manda uma mensagem que será prontamente respondido. É um curso que realmente é muito vasto. Pode voltar, Pedro, obrigado. Ele é muito vasto, ele é muito amplo, tem muitas informações, tem um aspecto teórico de embasamento de grande envergadura. Eu realmente recomendo, tá? Tem muitas coisas interessantes. Voltando aqui a falar com o Dr. Raiz, então, que eu sou grato pela sua presença. Obrigado. Veio de Mauá com o seu fiel escudeiro, não é isso? Isso. O Elvis Presley. É meu irmão, Elvis Presley. Tá gostando do programa, não? Tô. Tem alguma coisa que você queira perguntar, não? Não, tá ótimo. O óleo de tomilho também possui propriedades antissépticas. Isso, Fala um pouquinho disso. Então ele é ótimo, né, para quem sofre de herpes, né? Por exemplo, pessoas que têm feridas no corpo, porque a AIDS também, né, cria, né, feridas no corpo, né? Igual HPV, sim, né? Então ele é maravilhoso. Então, mas os 3 óleos têm a capacidade também de tratar a doença HIV também. Também? Também. Qual a sua experiência com os portadores? Eu tratei 10 pessoas com HIV que tomaram os 3 óleos. Junto com os coquetéis? Não. E por livre e espontânea vontade, eles largaram os coquetéis e quiseram tomar só os 3 óleos. Mas você não recomenda que eles larguem os coquetéis? Não recomendo. Eles quiseram fazer, por livre e espontânea vontade, o teste com os 3 óleos. E qual foi a resposta? O resultado é que hoje eles voltaram a ganhar peso e têm uma vida normal. Mas a incidência do vírus continua, é isso? Eles fizeram exames e detectou que eles não têm mais o vírus. Então é algo que as universidades deviam estudar mais. Eu convido as universidades para estudar os 3 óleos na questão do HIV e outras doenças que vêm a partir do sexo, né? Sem proteção. HPV, inclusive? HPV também, tive muita experiência de pessoas que melhorou. Quantas? Mais ou menos umas 23 pessoas. Então, isso você convida a universidade no sentido de que você não está tendo muito apoio não, das universidades, né? Como é que você é recebido no meio acadêmico em relação ao que você propõe estudar? Na realidade, os índios têm muito que ensinar para as universidades. Se as universidades fizessem como anos passados, ir na floresta e aprender com os índios têm muito que ensinar para as pessoas. Os índios, hoje a maior diversidade de plantas no mundo é aqui no Brasil, o Amazonas. Tem muito que descobrir por meio das ervas. Há muitas doenças que os médicos dizem que não tem cura. Eu não posso afirmar que os 3 óleos cura tudo. Agora, a pessoa fazendo o tratamento meu e está melhorando, é algo que as universidades podiam estar querendo pegar esse assunto que está sendo apresentado e querer estudar mais sobre os 3 óleos descobertos, que combinados aumentam o sistema imune e por fim, eliminam as doenças. Você chegou a propor algum tipo de estudo, uma proposta de estudo, de pesquisa na área em que alguém poderia... Sim, eu já liguei para vários centros de esclerose múltipla, oferecendo a minha descoberta para ajudar pessoas, mas eles não me deram ouvidos. Mas eu agradeço que meus pacientes aqueles pacientes meus que deram ouvido e fizeram o meu tratamento por livre e espontânea vontade e melhoraram, são a melhor testemunha que eu tenho. E somando, quantos pacientes daram que você tenha um bom resultado com os 3 óleos, Dr. Raiz? Eu que já apliquei mais ou menos em 60 doenças autoimunes, tive 100% de resultado. Não posso afirmar quantas pessoas são, que são muitas, que me aparecem todos os dias. Eu só posso dizer que Deus deixou as ervas, esse milagre, né? E tem muito que ser estudado e pesquisado ainda.
Estou lendo aqui que o tomilho também serve para tratar ansiedade e estresse, que Sim. muitas pessoas têm esse tipo de problema hoje. Sim, muitas pessoas vivem hoje estressadas do dia a dia, né? Uhum. E como é que você utiliza isso? Então eu utilizo os 3 óleos, né, para problemas de ansiedade, nervosismo, depressão, né? E as pessoas começam a ter energia no corpo, né? Porque o sistema imune é alto, a pessoa tem mais força para fazer as coisas, né? E, inclusive, tem alguma indicação para tratamentos cardíacos? Estou vendo aqui o óleo de tomilho. Sim, os 3 óleos têm a capacidade de limpar o... É sempre os 3 óleos ou eu posso usar cada um deles separadamente? Eu aconselho juntar os 3 óleos que o efeito é mais forte no organismo. Por quê? Porque eu fiz o teste com cada um dos 3 óleos em pessoas individuais, mas o resultado foi mínimo. Mas quando eu junto os 3 óleos, eu vejo o resultado. E isso, no Amazonas também você está trabalhando com esse tipo de produto? Eles estão consumindo lá os óleos lá? Como é que está lá na região? Então, o Amazonas ainda não sabe da minha descoberta, né? Que é nova a minha descoberta, né? Que foi eu, o Robson Miguel e sua esposa Viana que descobrimos a junção dos 3 óleos. Mas quando ficarem sabendo, com certeza vão começar a aplicar mais os óleos na saúde. Mas há muitas formas de tratamento no Amazonas que têm superado os tratamentos convencionais que precisavam ser vistos e valorizados, né? Tá certo. Então tem muito estudo aqui nessa apostila, inclusive tratamentos para propriedades diuréticas. Sim. Para problemas de rim, ele é indicado? Sim, os 3 óleos têm a capacidade de limpar o rim de pedras, né? Como a vesícula, sem precisar fazer cirurgia. Sim, é indicado para os rins também? Indicado também. E pessoas que têm outras doenças degenerativas que você já teve experiência? Você falou de esclerose, falou de síndrome, de lúpus, ortosporose, né? Vamos lá para ortosporose. Osteoporose, por exemplo. E ele fortalece os ossos. Se a pessoa quebrou o osso, ele cola mais rápido, tomando os 3 óleos. Se quebrar? Se a pessoa sofreu um acidente, quebrou o osso, a pessoa está tomando os óleos, o osso gruda mais rápido. Sei. Ele superou o cálcio, né? E se a pessoa está com osteoporose, osteopenia, por exemplo, está com fragilidade? Vai melhorar os sintomas tomando os 3 óleos. Vai melhorar? Melhora. Tomando os 3 óleos? Os 3 óleos combinados juntos. A tua clínica hoje, como é que funciona lá em Mauá? Eu vou explicar. Eu tenho minha clínica, né? Que eu atendo na minha casa porque eu tenho um bebê pequeno. Então eu preferi montar na minha casa. Até ficar pronto o Instituto Medicina Natural Indígena, que será no Castelo. Por isso eu não aluguei um espaço fixo e montei. Porque eu fiz um juramento para o meu amigo indígena Robson Miguel, que é um grande irmão meu. Mas em breve será no Castelo, talvez no ano que vem, no meio do ano. Mas enquanto isso eu atendo na minha casa, muitas pessoas me ligam para atender na casa delas. Eu vou até a casa delas porque eu estudei por amor. Então eu gosto de ir na casa das pessoas, ouvir as pessoas, ver os problemas delas e fazer o tratamento. E elas me agradecem até hoje que tenho 100% de resultados com os 3 óleos naturais. Você falou de problemas psicológicos, né? Você falou de esquizofrenia, falamos de ansiedade, depressão, Sim. Problemas de insônia, problemas de... Insônia. Também tem resultado? Tem resultado, a pessoa volta a dormir. Porque assim, se o Copaíba regula 9 sistemas do corpo humano, aumenta a imunidade do corpo, né, com isso. Então a pessoa que tem algum problema em algum órgão, que não sabe, não dorme bem, ganha seu sono novamente, né? Volta a dormir bem. Como é que se dá a dosagem? Como é que se toma esses 3 óleos aqui? Estou com os 3 óleos aqui. Então vamos lá. Copaíba, andiroba e tomilho. A dosagem eu não vou poder falar para vocês agora. Tá. Mas a partir que quando o manual sair lançar, lá vai ensinar passo a passo como tomar os 3 óleos. Eu recomendo a todos os médicos que procuram soluções para as terríveis doenças que comprem esse manual, que vai ensinar o objetivo. Meu objetivo não é ganhar dinheiro. Meu objetivo é ajudar as pessoas, porque eu estudei por amor. Defendo a cultura indígena porque os índios
quando os portugueses chegaram no Brasil e se feriam, os índios passavam copaíba nos seus ferimentos. E eles melhoraram rapidamente o ferimento deles. A folha ou o óleo de copaíba. Já naquela época usavam os na época que Cabral descobriu o Brasil. E como é que você se sente hoje, doutor Raiz, você está falando um pouco da tua missão, né? Que você estudou gratuitamente lá em troca de um trabalho de cuida de jardim. Sim. Você estudou com os índios também, provavelmente não pagando o curso, né? Você foi lá para estudar. E como é que você viveu no Amazonas, em Manaus, nesse período? Como é que você sobrevivia com dinheiro? Vamos lá. Quando eu estive na Coreia, eu trabalhava como jardineiro, mas também eles quiseram me pagar um salário. Também porque, mesmo eles me dando a bolsa, eles queriam me pagar um salário por estar cuidando dos jardins. Me pagavam um pouco. E com esse dinheiro que eu juntei, me mantive em Manaus por uns 2 anos e pouco. Tá. E a história do teu tumor zerou? Como é que tá? Hoje eu não tenho mais nada. Só a acupuntura coreana e o tumor da cabeça desapareceu. E aí você hoje, então, se sente responsável por divulgar esses tipos de tratamento e ajudar as pessoas de uma maneira geral. Como é que você se sente hoje? Quem é o Dr. Raiz, o Kleber Melo? Quem é você? Vamos lá. A partir que eu sarei de uma terrível doença que é a acupuntura e fui buscar um pouco da minha cultura, que é a cultura indígena, eu sou uma pessoa muito humilde, sincera, né? A partir que eu depois que eu aprendi com os índios, conheci o Robson Miguel em 2015 e começamos o estudo dos olhos em procura de soluções das terríveis doenças, não pensando na gente, mas sim nas pessoas, e na valorização da medicina indígena, que infelizmente não reconhece o que os índios sabem como medicina indígena. Então nós criamos o primeiro manual Medicina Natural Indígena, para reconhecer que o que os índios sabem é medicina. Em 2001, o Fernando Henrique, na CBO 63-2010, considerou os pajés, aqueles mestres em ervas medicinais, que tratam as pessoas, registrou como Dr. Raiz. Então eu consegui esse título e fui reconhecido pela FUNAI, Associação Brasileira de Apoio ao Índio. Que bom. E como é que é o relacionamento com a FUNAI, o seu relacionamento com a FUNAI? Então hoje quem representa a FUNAI aqui em São Paulo é o Robson Miguel, né? Que é o cacique. Então ele representa todos os índios aqui em São Paulo. Então o Robson que representa a FUNAI é tudo bom, ótimo. Então, nosso projeto aí em defender a medicina dos índios é também despertar um pouco da FUNAI também, para que reconheça também e valorize mais essa medicina. Eu quero aqui agradecer a assistência a Isabel Cristina, Rejane Teixeira, Dalva Luquete, Paulo Mena Barreto, parabéns pelo programa. Anos depois vejo que a qualidade permanece. A Rita Auxiliadora, obrigado Paulo, a gente se esforça em manter uma boa qualidade de produção e de fazer pessoas que realmente têm algo importante a dizer em relação à saúde, à qualidade de vida e também ao bem-estar. Obviamente que a gente tem um critério de escolha de entrevistados, né? A gente sempre busca trazer pessoas que realmente têm o que dizer, né? Têm o que mostrar. E no caso principalmente do Kleber, né, do Kleber Melo, do Dr. Raiz, que recebeu esse título da FUNAI, né? Sim, é reconhecido pela Classificação Brasileira de Ocupações do Governo. CBO, né? A CBO 63-2010 considera o raizeiro como Dr. Raiz. Isso está registrado. Então é uma profissão regulamentada pelo governo. Então, o meu amigo que representa a FUNAI de Ribeirão Pires conseguiu a carteirinha, representando eu como Dr. Raiz. Primeiro Dr. Raiz reconhecido pela FUNAI. Tá, então você acredita que a FUNAI está desempenhando um bom papel em relação aos índios? Na realidade a FUNAI desempenha um grande papel, mas se a FUNAI investir mais no reconhecimento dos índios, reconhecendo o que eles sabem como uma medicina, e que as universidades deveriam fazer parcerias com as universidades, né, para aprender mais com os pajés, que os pajés têm muito o que ensinar no Amazonas. Como é que é teu contato com os pajés? Como é que foi?
Então, meu contato com os pajés lá em Manaus foi muito bom. Os pajés são pessoas humildes. Se qualquer pessoa que for lá, em qualquer tribo indígena e queira aprender com os pajés, serão bem recebidos. Muitos médicos estrangeiros vêm de outros países aprender com os índios no Brasil. Aprendem as ervas e registram lá fora no país deles, né? Isso que as universidades podiam reconhecer as ervas brasileiras, primeiro do que os estrangeiros. Os estrangeiros estão valorizando mais os índios do que as próprias universidades aqui no Brasil. Agora, isso também não é um problema que a FUNAI poderia resolver? Não é uma falha da FUNAI isso? Sim, a FUNAI poderia resolver isso. O Robson Miguel quase foi presidente da FUNAI, mas infelizmente não deram esse cargo para ele, por ele ser indígena. Eles querem alguém que não seja indígena. Eu acho injusto isso. Robson Miguel é um grande defensor dos índios. Escreveu o livro Índios, né? Que fez grande sucesso. Mas a FUNAI poderia dar mais valor nessas questões. Porque a FUNAI, pelo que a gente vê pelos noticiários, sempre quando tem conflitos de terra, inclusive, ela está sempre aquém do que deveria fazer, né? Ela sempre ela apronta muito mais contra o índio do que a favor do índio, né? Eu não vejo a FUNAI com bons olhos. Você vê, né? A única coisa que eu posso dizer o que a FUNAI faz de bem hoje é a lei de Deixa eu ver aqui. A lei de 1988, que diz que o conhecimento indígena de ervas é patrimônio do Brasil, que não pode ser desprezado, tem que ser protegido. Então, o que hoje eu trouxe para vocês é um conhecimento indígena, que ninguém pode ficar contra, porque é protegido por lei, pela lei de 1988, que aprova que a cultura indígena é um patrimônio da humanidade. Tem que ser defendido pela própria FUNAI. Se vocês não sabem, dona FUNAI, vocês é que são responsáveis. Não adianta vocês falarem que precisa ser defendido, porque quem tem que defender é você, né? A FUNAI tem que tomar uma atitude. Atitudes corretas e eficientes de acordo com a sua própria proposta de existência, senão você não precisa existir, dona FUNAI. Por quanto tempo você deve tomar os óleos? Vamos lá, por quanto tempo você pode tomar os óleos? Depois que você melhorar a sua doença, você vai tomar uma quantidade menor. Eu aconselho vocês tomar o óleo a vida toda, porque esses óleos resultam a imunidade alta, e com a imunidade sempre alta, não há doença, não há risco de doença. Ininterruptamente? Ou tem que parar um pouco para descansar o organismo? Não, pode tomar a vida toda. Eu já tomo, já faz quando eu descobri os 3 óleos, eu tomo todo dia para prevenção de câncer. Quanto tempo? Eu estou tomando mais ou menos uns 2 anos e hoje não fico mais gripado, não tenho dor de cabeça, minha imunidade está sempre alta. Eu tinha um probleminha no estômago, hoje eu não tenho mais. E está vivo, né? É fantástico. E a pele fica ótima. E está vivinho da Silva. E estou ótimo, é. Tá certo. O Pedrão já mandou ó. Então nós temos que acabar aqui, terminar nosso programa. Eu sou muito grato a você, doutor Raiz, Kleber, Melo. Eu agradeço a humildade sua, João Carlos Baldan, por dar a oportunidade de apresentar o primeiro manual Medicina Natural Indígena em seu programa. Meu objetivo é reconhecer o que os índios sabem como medicina. Eu que agradeço a sua atenção. Para mim foi uma honra eu tenho muita gratidão e honra de ter entrevistado você como representante indígena, trazendo e lançando em nosso programa esse primeiro manual de medicina natural indígena, que estará disponível a partir de março. www.robsonmiguel.com.br robsonmiguel.com.br. Eu desejo muito grato pela tua presença. Obrigado a você. Desejo a todos uma excelente semana. E sexta-feira, embora depois de um feriado, teremos um programa Saludos aqui. Estarei entrevistando um oftalmologista que trabalha com biorressonância, inclusive com toxoplasmose dentro dos olhos. Tem umas novidades bastante interessantes no programa de sexta-feira. Boa semana, bom final de semana, boa semana a todos e até sexta.